Então vamos lá, bom dia a todos. Estamos gravando mais uma aula do primeiro ano, sobre conjuntos numéricos. Bom, a gente vai começar falando sobre noções e conjuntos. Possivelmente vocês já devam ter ouvido alguma coisa lá no fundamental, a gente vai só rever aqui. Então, conjunto, né? Vou pegar aqui meu lápis, deixar preparado. Então, aqui, conjunto é uma coleção de qualquer objeto chamados elementos. Então, quando a gente fala de conjuntos, a gente está fazendo uma coleção de algo. Esse algo a gente chama de elementos. E aí a gente traz aqui alguns exemplos, né? Então, quando eu tenho um conjunto C, que eu tenho um conjunto C, então seria lá. Normalmente a gente pensa em conjunto, a gente trabalha, né, com um círculo lá, e aí eu vou colocando os elementos. Então, esse meu conjunto C é o conjunto das unidades federativas da região centro-oeste do Brasil. Quer dizer, quais são os estados que estão no centro-oeste do Brasil? Lembrando que no centro-oeste, além dos estados que a gente já conhece, também tem o Distrito Federal, que também é uma unidade federativa. Então, eu sei lá que eu tenho Mato Grosso, né? Não é do norte, que o pessoal fica queimado demais. O Mato Grosso do Sul, nosso Goiás e tem o DF. Então, muitas vezes a gente representa através de símbolos o que a gente também pode representar através da escrita, né? C é um conjunto, ele é igual, aí a gente usa o colchete, né, para separar, ou a chave, né? Ou às vezes parentes. Então, em geral, a gente usa chave, tá? Para conjunto. Mas a gente vê aí que alguns autores muitas vezes colocam parentes, colocam colchete, mas a gente, para nós aqui nas nossas aulas, a gente vai usar as chaves, tá bom? Então, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então, o meu conjunto C é composto por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Essas são as unidades federativas. Então, esse é o meu conjunto, ok? Aqui num conjunto B, num outro exemplo, são os números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí continua. A gente não vai falar sobre os primos nesse momento, a gente pode falar em outro momento, né? Lembrando que o único número primo par é o número 2, lembrem-se disso, é o primeiro número primo é o 2, e o menor, quer dizer, e o par, o único par é ele, ok? Então aqui eu tenho um conjunto. Aqui eu tenho um outro tipo de conjunto. Conjunto Q. Quem é o conjunto Q? É o conjunto dos quadriláteros. Aí eu tenho aqui os quadriláteros. Quem são quadriláteros? Tem outros? Tem. Eu tenho retângulo, tenho losango. Então eu poderia escrever outros valores aqui. Aqui nesse caso do exemplo, ele só colocou ele mesmo. Os quadriláteros são quadriláteros, ok? Então, isso é a apresentação de conjunto, que nós já conhecemos, nós já vimos em algum momento, tá ok? Só reforçando. Bom, aí a gente vai falar aqui sobre o pertencer ou não pertencer, né? Então, um objeto A qualquer, perdão, um objeto A qualquer pode ser elemento de um determinado conjunto A? Sim, né? Então, a gente diz que este elemento pertence a A. Então, vamos usar aqui o exemplo. Olha, Mato Grosso pertence a C, né? Usando o exemplo anterior. Mato Grosso pertence, então, a esse símbolo aqui, parece um E, né? Desse jeito aqui, é o nosso símbolo de pertence. Então, Mato Grosso pertence ao conjunto C. Paraná não pertence, então o símbolo de não pertence é o mesmo do pertence com um traço. Então, ele é o símbolo de não pertence, ok? Então, Paraná pertence a C. Quem é C? C são as unidades federativas da região centro-oeste. Não. Paraná pertence às unidades federativas da região sul do Brasil, ok? Então, ele não pertence. Aqui tem outro exemplo. O 2. O 2 pertence a B. Quem é B? B, lá no anterior, é
o conjunto dos números primos. 2 é primo, então 2 pertence a B. 9 pertence a B? Não, 9 não pertence a B. Por quê? 9 não é primo. No conjunto dos primos não tem o 9. Então, 9 não é primo, logo não pertence a esse conjunto. Aqui no item C, retângulo pertence aos quadriláteros, né, que é o nosso conjunto Q do exemplo anterior? Sim. Retângulo é um quadrilátero. E triângulo é um quadrilátero? Lembre-se, quadrilátero, 4 lados, 4 ângulos, ok? Triângulo, 3 lados, 3 ângulos. Então, triângulo é um quadrilátero? Não, triângulo não é um quadrilátero, logo ele não pertence ao conjunto de Q, ok? São noções iniciais, noções básicas, só para a gente ir relembrando e trabalhando. Outra parte aqui que vai aparecer é subconjuntos, né? Do está contido, ou é contido, ou faz parte, né? Então a gente tem essas nomenclaturas, então eu preciso só relembrar isso. Então, consideremos dois conjuntos E e F, então aqui tem um exemplo já, né? Um diagrama para facilitar a visualização de vocês. Se todos os elementos de E forem também elementos de F, dizemos que E é um subconjunto de F. Quer dizer, se todos os elementos de E estão dentro do conjunto F, quer dizer, também são elementos de F, eu digo que ele é um subconjunto. Ele faz parte aqui, né? Então, ou o E está contido, né? Então, ele é um subconjunto ou ele está contido, né? O meu E está contido porque está dentro, ou ainda eu posso falar que ele é parte de F. Então, são três nomenclaturas para a mesma coisa. Então, falar que ele é um subconjunto, que ele está contido ou que ele é parte, é a mesma coisa. Lembrando que o símbolo para isso é um C um pouquinho mais arrastado aqui, né? Esse é o símbolo. Aqui tem o E está contido, o E é subconjunto, o E é parte de F. Então, são as maneiras de se falar E, F. Ok? Acho que é bem tranquilo. Eu estou andando um pouquinho mais com essa parte que a gente tem sobre os conjuntos numéricos para falar. E quando ele não é um subconjunto, a gente vai lá e vai trabalhar o traço, né? Da mesma maneira que eu fiz lá do pertence, então a gente passa um traço, olha, não está contido, tá? Não é subconjunto, não faz parte, ok? Então aqui tem um exemplo para a gente. Se A é se A é o conjunto dos retângulos e B é o conjunto dos quadriláteros, então A está contido em B. Sim, os retângulos são quadriláteros, então eles estão dentro, pois todo retângulo é um quadrilátero. Aqui um outro exemplo. Se C é 1, 2 e 3 e D é 1, 2 e 4, então C está contido em D? Não. Por quê? Porque tem um 3 aqui e esse 3 não pertence a D, ele apenas pertence a C. Nesse caso, ele não está contido, tá bom? Então, isso aqui é só uma lembrança de noção de conjunto numérico. O que é conjunto, o que pertence, o que está contido. Temos outros elementos que a gente vai ver numa próxima aula, tá ok? Agora vamos para os conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos eu defino sempre assim. Vocês começam o fundamental lá no sexto ano, começam com números naturais. E aí fazem todas as operações. Depois vai para conjunto dos inteiros no sétimo ano. Faz todas as operações. O oitavo ano é o ano de conhecer os números racionais. Trabalha todas as operações. E nono ano aí você trabalha os números irracionais e o conjunto dos reais como um todo. A gente vai falar sobre cada um deles. Bom, o conjunto dos números naturais é o conjunto de contagem, certo? Eu vou fazer uns diagramas aqui do lado para facilitar a nossa vida, tá? Então, esse é o meu conjunto dos números naturais. Deixa eu escrever aqui. Então, esse é o meu conjunto dos naturais. Eu vou colocar N normal para não ter problema.
Então, o meu conjunto dos números naturais, quem são? Os números de contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até onde? O primeiro número natural que a gente aprende no ensino fundamental é o zero. É diferente, por exemplo, como eu estou fazendo pós-graduação, né? Estou fazendo mestrado em matemática. Quando você vai estudar conjuntos numéricos na matemática aplicada, você vai perceber que o zero não é o primeiro elemento. O primeiro elemento é o 1. O zero não é considerado o primeiro elemento. Então, existiam essas discussões, tá ok? Mas para a gente, no fundamental e médio, nós consideramos o zero como o primeiro elemento, né? E os depois deles são os chamados sucessores. Não existe antecessor para zero, existe antecessor para qualquer número, menos para o zero. E ele até onde vai? Até o infinito, né? Eu brinco sempre que ele vai até o infinito e além, para quem faz a referência lá ao bus, né? Então, é um conjunto infinito, ok? Números inteiros, números de contagem. Qual é a dificuldade em relação aos naturais? É que a gente consegue fazer as operações. Se eu somar dois números naturais, eu consigo encontrar um resultado natural. Então, se eu colocar 2 mais 3, eu encontro 5, por exemplo. Se eu colocar 3 mais 2, eu encontro 5 também. Então, quer dizer, se eu somar, não importa se o primeiro é menor e o segundo é o maior, aí não importa a ordem, o resultado sempre vai ser natural. O problema é quando eu vou fazer essa operação com números, essa operação, desculpa, de subtração. Aí isso pega. Por quê? Se você pegar lá 5 menos 3, você vai encontrar 2. Ok? Tenho 5, tirei 3, sobrou 2. Quando eu faço 3 menos 5, eu tenho um problema. Por quê? Eu vou encontrar um resultado menos 2. E menos 2, para mim, não pode ser. Por quê? Porque não existe um valor negativo nos naturais, ok? Então, eu não consigo fazer a operação de subtração para os naturais. Quando, lembre-se, eu consigo fazer subtração. Eu só não consigo quando o primeiro valor, né, o primeiro termo, é menor que o segundo. Aí eu não consigo. Então eu tenho um problema para subtração. Eu consigo multiplicar dois números e dar natural. Eu consigo fazer dois números divididos dar natural, sim, mas também tem uma restrição para quando os números não são divisíveis e o de cima é menor que o de baixo. Então a gente daí vai para um outro conjunto. Bom, por essa dificuldade, por essa, né, criou-se a necessidade de um novo conjunto. Quem é o novo conjunto para a gente? É o conjunto dos números inteiros. Quem são os inteiros? São todos os naturais que estão aqui. Ó, os naturais estão aqui, 0, 1, 2, 3, infinito e além para cá. E aí eu tenho os opostos aos naturais. Então, o oposto de 1, o oposto de 2, o oposto de 3, até onde? Até o infinito e além para cá. Então, eu tenho o zero como referência, né? E a partir do zero eu tenho do 1 ao infinito e tenho do menos 1 ao infinito. Então, agora eu consigo fazer de uma forma, entre aspas, aí, espelhada, todos os números, e aí eu consigo, por exemplo, resolver esse problema aqui. O que eu não conseguia fazer no natural, que era encontrar um valor negativo, para os racionais, perdão, para os inteiros, resolveu o problema. Então, como ele se comporta? Vamos colocar aqui, vou fazer bonitinho, vou colocar aqui. Aí o que eu tenho? Lembram lá de estar contido, contém, essas coisas? Olha só, os inteiros contêm os naturais, ou os naturais estão contidos nos inteiros. Por quê? Porque aqui dentro dos inteiros tem valores positivos, negativos e o zero. E o natural tem o zero e o 1, o zero e os positivos, desculpa. Ok? Então, por isso que aparece esse diagrama desta forma. Por uma necessidade, eu precisei resolver o problema. Tenho agora números inteiros que resolvem o problema para quando aparece número negativo. Então, eu faço o quê? Eu faço os opostos, trabalho com a ideia dos opostos e aí eu crio um novo conjunto. Tá bem? Bom, feito isso, eu consegui resolver o problema dos naturais.
O problema agora com os inteiros, e aí aparece um outro problema. Quando eu vou trabalhar com os inteiros e aparece, tudo bem, negativo, mas números que não dão para dividir. Lembrando lá atrás que eu falei que acontecia também nos naturais, tá ok? Você vai pegar 3, que é um natural, e dividir por 2, você sabe que não vai dar um inteiro, tá bom? Não dá inteiro. Mas, que número é esse? Então, a gente vai ter aqui agora o conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? São todos os números, deixa eu baixar um pouquinho a tela para vocês aqui, tem uma representação aqui embaixo, vocês já vão observar. São todos os números que eu consigo escrever em forma de fração. Então, se eu consigo escrever dessa forma AB, tá? Vamos colocar aqui A sobre B. Então, se eu pego dois números inteiros, quem são os inteiros? Os valores positivos, negativos e o zero. Se eu consigo escrever desta forma, eu tenho um número racional. Então, vou voltar para um exemplo aqui em cima. Olha, menos 2, ele é inteiro, ok? Mas ele pode ser racional? Sim. Se eu pegar esse menos 2 e escrever em forma de fração, eu consigo? Sim. 6 dividido por 2, 10 dividido por 5, 4 dividido por 2. Então, eu tenho uma infinidade de maneiras de se escrever o menos 2 em forma de fração. Lembrando, daí eu vou colocar o sinal. Então, as frações que não dão exatas, né, sendo positivas ou negativas, elas já vão se enquadrar em números racionais. E os números inteiros, eles também serão números racionais. Por quê? Porque eu consigo escrever qualquer número inteiro em forma de fração. 1, eu consigo escrever em forma de fração. 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, eu consigo escrever o número inteiro em forma de fração. Tá ok? Então, qual é a grande jogada aqui nos números racionais? É que todos os números inteiros também são racionais. Por quê? Porque eu consigo escrever nessa forma A sobre B. Lembrando que daí o A e o B, ó, eles são inteiros. Eles pertencem a Z. Eles são inteiros, só podem ser positivos e negativos. Só que existe uma restrição, ó. B não pode ser zero. Por que B não pode ser zero? Porque a gente entende que não existe divisão por zero. Não tem como dividir zero, ok? Então, imagine que você tivesse a seguinte situação. 0 vezes x igual a 2. Matematicamente, isso é uma equação de primeiro grau, uma equação simples, ok? E eu quero determinar o valor de x. Então, 0 vezes x é igual a 2. Matematicamente, a gente faz essa continha aqui. O zero está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que 2 divide 0. E aí a gente coloca lá que não existe resposta para isso, não existe solução para isso, não existe divisão. Por que isso acontece? Porque nós precisamos, antes de chegar nesse passo, fazer uma discussão aqui. Que discussão é essa? Que número vezes zero dá 2? Eu não preciso chegar nessa divisão para fazer a discussão. Eu simplesmente vou imaginar aqui que número eu penso que quando multiplicado por zero vai dar 2. Então, se eu pensar dentro do conjunto numérico que eu conheço, naturais, inteiros, não existe nenhum número que eu vá multiplicar por zero e vai dar 2, porque qualquer número que eu multiplique por zero dá o próprio zero, ok? Então, essa é uma das discussões que a gente pode fazer por conta da divisão e o denominador ser, ok? Diferente de zero. Então, essa é a explicação. Bom, dentro dos números racionais, nós temos, deixa eu mudar um pouquinho a tela aqui, depois eu volto. Dentro dos números racionais, nós também temos as representações decimais dos números, né? Toda vez que eu divido dois números, então, quando eu falo em fração, eu vou jogar isso aqui um pouquinho para cima, tá? Quando eu pego aqui um número e divido por um outro número, o resultado pode ser um decimal exato, como pode ser um decimal que não é exato, ok? Você pensa em 1 sobre 2, ele vai dar 0,5, né? Vamos colocar aqui o exemplo
1 sobre 2, eu sei que ele é um decimal exato. Quando eu fizer essa divisão de 1 por 2, eu vou ter 0,5. Mas eu também posso fazer uma divisão de 1 por 3. E quando eu fizer a divisão de 1 por 3, eu vou encontrar 0,33333, infinito. Então, ele pode não ser exato, ok? Então, representação decimal é de um número racional, quer dizer, então, um número racional, ele gera um número decimal? Sim, porque toda fração é uma divisão, e como é uma divisão, gera um número decimal. Esse número decimal pode ser exato, então ele pode acabar aqui, ou ele pode não ter fim. E aí eu tenho, dentro dessas opções, duas questões aqui sobre chamada fração geratriz. Fração geratriz é a fração que gera o número. Então, quando a gente pega um número decimal, eu consigo encontrar uma fração, quer dizer, eu consigo fazer o inverso, então eu consigo pegar meio e transformar em 1? Sim, por exemplo, 0,5 é 5 décimos. 0,5 é a mesma coisa que escrever 5 sobre 10. E 5 sobre 10, eu poderia fazer uma simplificação aqui, né? Vocês já aprenderam a fazer isso. Uma simplificação divide os dois termos por 5, e aí eu vou ter meio. Eu volto lá na fração original. E para periódico, decimal periódico é quando tem período, tá? Quando tem repetição, que pode ser simples ou composta. Eu também tenho uma técnica para voltar e encontrar aqui o valor, ok? Só um segundinho. Desculpa, gente. O cachorro começou a latir na janela. Essa é a questão do nosso home office aí. Tá bem? Voltando aqui, então, todo decimal periódico que tem a repetição aqui, a gente consegue fazer voltar. A gente não vai discutir isso agora. Então, voltando lá para os nossos conjuntos, então, o natural está contido no nosso Z, então ele pertence ao Z, da mesma maneira que Z pertence aos racionais. Vou montar um quadro aqui, diferenciadinho, vou colocar uma outra cor. Deixa eu pegar aqui meu lápis e escrever. Então, aqui eu tenho o meu conjunto Q, ok? Então, os naturais estão dentro dos inteiros, né? Então, os inteiros são os positivos, os negativos e o zero. E todos os números positivos, negativos e o zero, todos eles eu consigo escrever em forma de fração. Então, aí eu tenho os racionais. E aqui dentro ainda, eu tenho nessa parte aqui, entre o vermelho e o azul, todos os números que são decimais exatos, dízimas, entre outros, que a gente vai falar agora. Ok? Continuar. Vamos lá. Descendo a nossa tela, a gente tem então os chamados números irracionais. O que são números irracionais? Os números irracionais, né, aqui, são os números que geram um número decimal, mas ele não tem repetição, ou ele até pode aparecer em algum momento repetição, mas ele não tem padrão de dízima, né? A dízima vai apresentar sempre o mesmo valor. Então, ele vai ter uma repetição, depois ele muda, depois ele pode até voltar a uma mesma, mas ele vai mudar de novo. No nosso caso, ele vai ter sempre, no caso da dízima periódica, sempre o mesmo valor. Então, é 0,333, 0,32, 32, 32. Então, ele tem esse formato, ok? Bom, estou mudando aqui, você vê a tela. Então, números irracionais. Lá na época de Pitágoras, vocês já devem ter ouvido falar sobre Pitágoras, existia um momento em que houve uma discussão. Então, tudo era um número que eu conseguia medir. Eu conseguia fazer a medição de tudo, ok? Então, chegou um momento onde houve uma discussão, por exemplo, eu deixei aqui o do quadrado de lado 1. O quadrado de lado 1, quando calculada a sua diagonal, a gente não encontra um número inteiro. Então, eu vou fazer com vocês aqui, ó.
usando Pitágoras, né? Então, hipotenusa, d ao quadrado, é igual a cateto, soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado está aqui, bonitinho. A gente está observando aqui. Bom, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2. O quadrado, né, dessa diagonal passa em forma de raiz e a gente encontra esse valor. Vou abrir aqui a calculadora para vocês e a gente vai montar aqui. Cadê minha raiz? Aqui. Então, a raiz, perdão, apertei errado, a raiz de 2. E aí a gente encontra pelo menos essas casas decimais aqui, ó, né? A gente sabe, voltando para a tela, não consegui calcular, 1, 41, 42, 13. Vamos usar esse início só. Então vai dar 1,41, 42, 13. E esse é só o início desse número irracional, que a gente chama de irracional. Por quê? Porque ele vai dar um número que vai continuar para o infinito e além e não vai ter repetição. Um outro que a gente conhece muito bem é o π, né? A gente usa na geometria, na álgebra, na geometria. Então, eu também tenho aqui uma infinidade de casas decimais. Nós temos aí, pelos últimos estudos eu não me recordo exatamente, mas a gente já tinha mais de 600 mil casas decimais sem repetição, né? Temos aqui um número chamado número de ouro dos gregos, que é o φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, também é um número irracional. Por quê? Porque não tem repetição. Então, esses números nós chamamos de números irracionais. E como eles se comportam aqui no nosso quadro, voltando aqui para o nosso quadro, eles vão ser como um apêndice. Deixa eu pegar uma outra cor. Eles vão ser como um apêndice aqui no nosso conjunto. Então, ele não é natural, não é inteiro e não é racional. O nosso irracional, a gente chama ele de I aqui, tá? Alguns lugares aparece um Rzinho aqui, um IR, aí depende muito de onde você está pegando o autor. Então, ele não é natural, ele não é inteiro, ele não é racional, ele é irracional, ele não cabe aqui. Esse número, como eu coloquei lá, vamos voltar a escrever aqui, por exemplo, o raiz de 2, eu não consigo escrever ele como fração. Não tem possibilidade, porque ele não tem repetição, então eu não consigo. O π também eu não consigo escrever ele como um número fracionário, porque não tem repetição. Para escrever um número como fração, eu precisaria que ele fosse um decimal periódico. Perdão, deixa eu desfazer aqui. Para encontrar a fração geratriz, eu precisaria que ele fosse periódico, quer dizer, que ele tivesse repetição de valores, né? Como eu disse aqui, 03333. Se você for resolver isso aqui, matematicamente tem uma explicação, mas a gente não vai trabalhar isso agora. Ele escreveria como 3 nonos, e 3 nonos é 1/3. Então, quer dizer, eu consigo pegar a repetição desse valor e reescrever aqui, tá ok? Então, nós temos essa condição de ser separado, não faz parte do mesmo grupo. Então, naturais estão contidos ou pertencem a Z, né? O Z pertence a Q, mas eu não consigo fazer a volta. E tudo isso, né, que a gente está vendo, só apagar aqui, eu vou melhorar isso aqui. Vou colocar o Q aqui dentro, né? Só para indicar aqui. E tudo isso, então, sexto ano naturais, sétimo anos inteiros, oitavo ano racionais, e aí irracionais nono ano. E aí a gente encerra o nono ano com o conjunto dos números reais. Quem são os números reais? São todos os conjuntos, né? Então, da reunião, aqui ó, reunião dos conjuntos. Então, da reunião deles, racionais. Quem são os racionais?
aqui dentro está o natural e está o inteiro, né? Que é o nosso racional. Então, da reunião dele com o irracional, quer dizer, então, eu junto dois conjuntos, os racionais e os irracionais, eu formo o conjunto dos reais. A gente vai voltar lá em cima novamente, no nosso quadrinho aqui que eu estava montando. Então, eu tenho agora o conjunto dos números reais. Então, eu tenho os racionais, que é natural inteiro, e mais, e o racional, obviamente, e mais esse conjunto que são os irracionais. Deixa eu pegar aqui. E aí eu tenho tudo isso aqui em verde, que vai ser o meu. Deixa eu pegar só colocar um azulzinho mais por dentro aqui, só para a gente visualizar isso. Vai ficar mais claro agora. Então eu tenho o meu verde, que é o conjunto dos reais, ok? Deixa eu só fazer uma outra coisinha também para ajudar. Jogar ali. Cortou. Tá difícil de pegar o negócio aqui. Não tá dando para pegar. Vai ficar assim mesmo. Deixa ele aqui. Bom, agora que apagou, vamos fazer direitinho. IR aqui dentro. Meu I aqui dentro. Tá? Vou fazer decente. Aqui dentro está o meu conjunto dos irracionais. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido. É uma revisão sobre conjuntos que a gente precisa saber. Né? Tem aí no livro de vocês podem acompanhar. E qualquer dúvida a gente vai tirando nas aulas, ok? Até mais.